Aí me lembro assim que ficou um clima horrível, sabe? E aí eu pensei, eu também não estou aceitando a visão que ele tem, sabe? E agora, esse fim de semana, eu estava com esse mesmo sobrinho meu. Ele é muito materialista, gente. Ele é meio cientista. E eu muito empolgada, né, gurias? Muito empolgada, falando do projeto, estava preparando as aulas, feliz da vida, né? Um projeto lindo. E aí, explicando para minha mãe. Gente, eu não falei nada, do pouco do nada, gente. Esse meu sobrinho disse: ai, tia, lá vem tu evangelizar de novo. Eu digo, mas não estou fazendo isso, Júlia. Eu só estou comentando do trabalho. Gente, não foi fácil, não foi fácil. Eu me dediquei 2 anos para esse projeto, gente. Eu me atirei de cabeça, entendeu? E eu tinha certeza que ele não ia me entender, porque o mundo dele é bem diferente, bem materialista. Aí ele começou a falar, eu digo, Vera, calma, paciência, paciência. E ele começou a falar, tia, tu tens que ver que é metafísica. Eu digo, não. Aí eu consegui ter a resposta. Júnior, o teu mundo é esse, o meu mundo é outro. Entendeu? Então eu consegui entender, e, gente, eu gostei muito de mim, que eu consegui não retribuir, sabe? Ai, fui para a cozinha, mas voltar assim, engasgada. Eu digo, não, pera, calma, calma. Me lembrei da aula aquela do Raul Teixeira. Paciência, paciência e paciência. E tive uma grande lição com isso, gente, porque esse evento, essa questão do abuso, ele é muito polêmico. E me dei conta que eu estava com dificuldade na minha casa, entendeu? Então, gente, a gente não pode impor. Tu tem que fazer o trabalho silencioso. E aquele dia me dei conta, bah, eu consegui ter paciência. Fiquei tão feliz comigo, sabe? Então, eu acho que é nisso. Que a vontade que eu tinha de dizer diferente de governo, ele não vai entender nada. Eu acho que eu me dei conta de uma coisa bem clara. Eu tenho que me resumir a minha insignificância, que eu sou imperfeito, e vou aceitar. É a caminhada dele que está, né? E é a minha caminhada. E consegui ficar quieta. A gente não foi fácil, viu? Não Vera, foi fácil. em que ele acredita? Tu chegaste a perguntar assim, em que eles acreditam? Ele acredita numa força, mas não sabe definir muito bem. Uhum. Mas assim, não, e Elodie, esse meu sobrinho é baile, ele é assim, ele é extremamente cientista. Então ele tem explicação para tudo, para tudo. Eu Uhum. digo, pois é, mas a tua explicação pode não ser a verdadeira. Mas aí eu vi que ia num rumo que não ia ser legal, sabe? Já Sim. houveram outras situações. Eu digo, Vera, calma. Então, isso também é caridade, viu, Isabela? Isso também é caridade, da gente poder engolir a tua ideia, né? E de uma ideia que eu abracei com muito amor, eu abri mão disso, né? E deixei, digo, não. Aí eu disse uma coisa muito interessante, lembrei muito do Sérgio Lopes. Sérgio Lopes sempre diz assim, aí ele começou a falar espiritismo, que não tinha nada a ver, e eu me lembro uma vez que o Sérgio Lopes levantou num evento, e alguém tinha dito para ele que não acreditava, e o Sérgio brilhantemente, tá? Brilhantemente, ele pegou e disse, sabe sobre o espiritismo? E o cara disse nada, não. E ele, com toda a educação, né, o Sérgio disse, bom, quando tu tiveres lido alguma coisa sobre isso, se tu tiver, aí nós vamos discutir. Eu lembrei exatamente disso. E aí a Raquel colocou uma coisa ali no chat, cada um ao seu tempo. E eu me lembrei disso, sim, meu sobrinho tem 27 anos, está deslumbrado, que é um cientista. Não é o tempo dele, como a Raquel colocou, cada um ao seu tempo. Né? E pensei assim, pô, eu tenho a minha caminhada, eu consigo ter essa visão. Ele ainda não consegue. Mas não foi fácil para mim, viu, gente? Eu tive que abrir mão de falar de uma coisa que eu me atirei de cabeça, né? Então, eu achei que eu tinha que abrir mão. E fiquei bem contente de ter conseguido. Mas não foi muito fácil, viu? Não foi nada Doutora fácil. Vera, a caridade moral é a mais difícil de todas. É Uhum. essa. É a caridade mais difícil. A material, né? Se você não se envolve emocionalmente, né? E talvez nem seja caridade, porque a caridade tem que ter amor em tudo que você faz. Mas a caridade moral é mais difícil. E você é a definição eu adoro esse capítulo, do ser de perfeitos, que fala dos bons espíritas. É aquele que quando escuta, que a doutrina vem como uma melodia, né? Quando que toca você profundamente, né? E que isso mostra a maturidade do senso moral. Né? Então, você já conseguiu amealhar no seu ser imortal essa maturidade do seu senso moral. E que você já está nessa fase. Mas ele vai ter a fase dele. E para a gente, muitas vezes, entender é difícil, né? E para mim, eu acho que a caridade mais difícil é a moral, sem dúvida. Indulgência com as imperfeições, né? Perdão das ofensas. Cara, é difícil. Eu acho que é mais difícil. E Com também certeza. É.
E a Verinha falando, eu me lembrei, depois, Vera, se tu achares esse vídeo, tu coloca para nós lá no grupo, né, essa live. Vou botar sim. Eu me lembrei, agora a Verinha falando, eu esses tempos assisti um filme, eu adoro filmes, eu assisto, né, de vários tipos. E eu me lembrei de um filme que eu assisti, um professor que vai substituir uma professora, um grupo de segundo grau, né? E os jovens todos rebeldes, não acreditam em nada, e ele tem que dar filosofia e ética, né? Então, ele começa a trabalhar, imagina, não querem nada com nada, que filosofia é uma besteira, ética é uma besteira, que não existe, tem que ser tudo, né, preto no branco, enfim. E aí, lá, ele não consegue dominar a turma, ele não consegue dar aula, e lá, pelas tantas, ele tem uma ideia, ele traz um cartaz bem grande do corpo humano, e ele coloca na frente da classe, e ele começa a perguntar, o que é isso? Cabeça, orelhas, nariz, coração, pulmão, e eles vão citando, e ele vai escrevendo. E aí ele está de costas assim, para a turma, e ele diz assim, não está faltando nada? Não está faltando mais nada, tinha listado tudo. Aí ele diz assim, e a alma? Aí os alunos ficam quietos. Aí ele pergunta, alguém de vocês já disse alguma coisa em relação à alma? E aí eles ficam todos quietos, né? Aí ele diz assim, quando vocês brigam com o namorado, com a namorada, não dói até a alma? Pá, mas isso foi de doer a alma. E assim foi, eles foram puxando, aí o professor diz, pois é, a maior dor é da alma, só que ela não está aqui no corpo humano, né? Então, para que serve a alma? Para que serve a filosofia? Para que serve a ética, né? Então, assim, E aí tu fica pensando, né? Como é que tu define? Como é que tu explica isso, né? E também outra coisa, Vera, assim, que tu colocas ali, que a gente também tem que se policiar muito, né? Quando a gente se dedica a um trabalho, a um projeto, como tu te dedicaste, tantos outros, né? E às vezes algum familiar ou uma pessoa assim não dá aquela parece que não valoriza todo aquele esforço, trabalho, aquilo que a gente acredita. Na verdade, às vezes me parece assim, que a gente está muito mais machucada, não porque o outro é o ateu, mas porque não deu o valor devido ao trabalho no qual a gente acredita, né? Então, aí também é complicado, né? E É bem isso aí também. Também acho. são exercícios assim muito profundos que a gente quer o reconhecimento também, né, aqui nesse plano. Alguma coisa a mais, pessoal, nesse sentido? Seguimos mais um pouco. Eu iria comentar para complementar ali o que a Verinha disse. Quando nós estamos estudando a doutrina e fazendo projetos, participando da Casa Espírita, surgem muitas pessoas para nos questionar sobre muitos problemas, né, que existem na humanidade, como o assassinato de crianças, né? Surgiu um parente que também é ateu, né? Me perguntou, por que criança sofre? Então, assim, nunca se propôs a estudar algo sobre o espiritismo, mas como sabe, agora meu marido também está participando dos estudos, frequentando a casa, e ele ficou muito indignado, assim, porque ele não acredita nisso. Mas eu falei para ele, nós não temos que provar nada. E depois, até em uma aula, né, na Casa Espírita, eles falaram isso. Nós somos questionados muitas vezes sobre o que o Espiritismo traz, nos explica, né, nos ensina, e nós, como diferente de quem frequenta a igreja, os católicos são melhores aceitos, né, evangélicos também têm as suas crenças, e o Espiritismo parece que as pessoas condenam mais, tem uma visão distorcida do que realmente é. Tanto que ele veio com um assunto relacionado mais à Umbanda. Eu disse, não tem nada a ver com isso. Mas parece que nós temos que provar alguma coisa. E eu falei, né? Nós não temos que provar nada. Nem que o meu lado é certo, nem que o Espiritismo é o certo, né? Eu acho que a busca por Deus, por algo superior,
tem que estar em cada um. Nós já nascemos, né, com a sementinha. E então, não dá para entrar nesse mérito de discutir o que é certo ou o que é errado, né? E tem muitas igrejas, eu ainda comentei isso, tem muitas igrejas que falam que aquela é a correta. E dentro do espiritismo a gente não ouve isso, né? Não nos é ensinado que é o espiritismo que é o certo, que é isso que nós temos que seguir. Apenas foi dito que fora da caridade não iria ter salvação, né? Então eu sempre comento isso quando alguém quer entrar em discussão sobre o espiritismo, né? Não falo que é o certo, mas como a Verinha disse, a gente precisa dizer, bom, entende de alguma coisa, já leu sobre isso? No momento que começar a estudar, começar a ler, a gente pode então discutir, né, sobre. Mas sempre vão existir essas pessoas que vêm nos cutucar ali para dizer que nós estamos errados, ou que a gente acredita em algo que não existe, né? Que não foi comprovado, não tem comprovação científica. Então, não dá, eu acho, para entrar nesse mérito, né, de discussão, pelo contrário. A gente tem que fazer essa caridade de ouvir o outro. Nem todos estão preparados, né? Como a Isabel também disse. Quando se estuda isso, ou quando se ouve, né? É como música para os nossos ouvidos, a gente se reconhece. E eu acho que é por aí, né? Não dá para... Tem que ter paciência, trabalhar paciência para que dê certo, né? E o modelo, né? O exemplo, eu acho que é a melhor coisa para essas pessoas, para ensinar, né? Com o nosso modelo de como ser, como agir nas nossas ações, a gente vai estar refletindo o que é ser verdadeiramente espírita. Bem, isso aí mesmo, falou tudo, Mônica. Eu acho que cada um tem o seu momento evolutivo. Eu mesmo cansei de querer levar minha mãe para casa espírita e coisa, mas ela não conseguia. Ou para palestra espírita, ela ficava com sono, né? Ela não acreditava. Eu digo, não é o momento dela, não vou insistir, né? Acho que cada um tem o seu momento evolutivo. Não sei se estou dizendo a coisa certa. Eu vejo como momento evolutivo, não sei se é esse o termo certo. E quando a gente descobre as coisas boas, eu até entendo, nós queremos levar todo mundo, né, para isso. A gente quer levar a família, a gente quer mostrar. Nós ficamos empolgados com isso, mas nem todos estão prontos realmente para receber, né, tantas informações, e é uma outra visão mesmo, né, outra forma de acreditar. Né? Então, tem que ter paciência, não adianta. Cada um em seu momento. O Raul Teixeira, paciência e paciência. Eu pro Vicente eu falo, porque ele questiona muito, e aí eu falo, né? E aí ele tem colegas que não acreditam em Deus, tal. E eu disse, meu filho, cada um pensa de um jeito. Tu acha que tu sabe que a gente morre e volta, que a gente tem outras vidas, tem outros que acham que não. Então, deixa quem acha que não achar que é assim, tu tem o teu pensamento e cada um pensa de um jeito, e pronto. Não entra em discussão, porque ele é muito de entrar em papos, né? Então, a gente, já desde pequenininho, a gente tem que ensinar isso, né? Cada um pensa de um jeito. E nessas coisas, a mesma coisa, né? Cada um sabe coisas diferentes e traz coisas diferentes de casa, né? Então, é um exemplo da infância aí que a gente vai ensinando. E eu até diria, sabe, Ju, que cada um vem nessa vida com uma experiência e com um propósito, né? Eu sempre lembro muito do texto do Freud, em que ele tem um texto em que ele fala de uma conversa que ele fez com um amigo dele, que era pastor ou padre, não lembro, em que esse religioso, todo mundo tinha centelha divina dentro de si, né? E ele vai e pensa, e ele diz que ele não consegue enxergar isso dentro dele, né? Que ele não vê isso, né? E aí ele faz toda uma leitura disso. E é uma pessoa assim que eu considero um dos grandes, assim, que mudou a história né? Com a teoria, com a psicanálise, ele mudou muito a forma de a gente ver o mundo, né? E ele era ateu.
né? Eu não acho que ele é menos evoluído do que eu, ou mais evoluído, né? Eu acho que ele veio com uma experiência de vida importante e que cumpriu muito bem, né? Quer dizer, e outros vão vir para acrescentar as coisas que ele não pôde falar, né? Então, a gente tem que entender, assim, eu tenho muita... Assim, eu falo muito sobre essa coisa, assim, quando o pessoal critica muito o ateu, né? Porque nós não somos melhores do que ninguém, né? Talvez a nossa grande experiência como espírita, tendo um parente ateu, é exatamente lapidar em nós a humildade, né? E de entender que aquela pessoa ela não está menos evoluída do que eu, né? Não é porque ele é a favor da ciência, né, ou de qualquer outra coisa, que ele é uma pessoa que ele não... ele vai descobrir. Não sei se ele vai descobrir. Na espiritualidade, a gente vem um objetivo de desenvolver alguma coisa em nós. E se ele já desenvolveu, isso está bloqueado dentro dele para que ele possa desenvolver um lado mais racional, sei lá, né? É interessante isso, Sidéria, tu estava falando, e eu Então, me lembrei... é tão complexo, a gente tem que tomar... Pode falar. Sidéria? É que tá, Oi, pode falar. o teu áudio corta de vez em quando. Terminaste? Ah, tá. Terminei. Não, e tu estavas falando, Sidéria, e eu me lembrei de um outro filme que é baseado em fatos reais, não sei se vocês assistiram, O Padre Johnny. Se não assistiram, vale a pena assistir. Esse padre, ele trabalha ele fundou uma casa assim de abrigos a ex-detentos, né, para trabalharem, como existem muitos, né? Mas o que eu quero relatar assim, ó, que o padre, depois que um ex-detento sai, né, em liberdade provisória, vai para esse abrigo para trabalhar com o Padre Johnny. E ele é um rapaz que ele se envolveu em roubos, em drogas, né? Fazia arruaça em boates, enfim. E ele vai trabalhar com esse padre para atender pacientes com doenças terminais, né? E ele, uma noite, assim, bebe, né? E se envolve numa briga, numa boate, não podia, né? E ele vai a julgamento novamente e o padre tem que servir de testemunha. Então, a acusação, juízes, promotores, né, falando assim que ele era arruaceiro, que ele bebia e provocava brigas, que era usuário, tinha sido usuário de drogas, roubos em casas, né, em residências, assim, né. E aí eles pedem o testemunho do padre, e o padre diz assim, é bem interessante, que ele, o padre, ele não frequentava boates, nem bares, então ele não conhecia esse lado, né, do rapaz. O lado que ele conhecia era um lado que valia a pena investir, e que era esse lado que ele gostaria, né, que todos enxergassem, né? Que era quando ele alimentava as pessoas que não podiam se alimentar, que contava histórias, que levava as pessoas para passear de cadeira de rodas, né? Então ele dizia, parece que estamos falando de pessoas diferentes, né? E é isso que eu me proponho a enxergar e a trabalhar. E eu acho que é essa a oportunidade que a gente tem que dar, né, para esse rapaz. É muito interessante, o filme tem uma mensagem muito linda e é uma história verdadeira, né? Então é bem em cima assim do que tu colocaste, né, Sidéria, e a colega também, né? E a gente conseguir enxergar no outro as coisas boas que podem ser desenvolvidas e cultivadas, né? Como dizem, que os bons amigos não são aqueles que só te elogiam, né? A gente sabe, são aqueles que apontam também as tuas falhas, né? Só que nem sempre a gente também aceita isso e a gente não sabe fazer isso também, né? Algo mais? Podemos seguir mais um pouquinho? Bom, aí o Leonel e o Clarindo, eles perguntam, né, para o Silas, e Antônio Olímpio, né, permanecerá muito menos tempo na mansão?
E aí sim, o Silas diz, Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os irmãos, renascerá sem dúvida dentro de 2 a 3 anos, né? E aí eles perguntam por que uma diferença tão grande? Não podemos esquecer, explicou Silas sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sobre nosso estudo. Então, dentro desse núcleo familiar, não é? Do Antônio Olímpio, do filho dele, Luiz, da esposa Alzira, dos 2 irmãos, Leonel e Clarindo, quem puxou o fio da meada dessa trama de ódio, de rancor, de inveja, de usurpação de bens, foi o Antônio Olímpio. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que, instintivamente, a sua maior preocupação será devolver aos irmãos espoliados a existência física, o dinheiro e as terras que dele furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Então, provavelmente aqui, né, mas isso é bem entre parênteses, eu fiquei pensando que o Antônio Olímpio, ele terá, né, uma vida muito dura de arrependimento e de tentar ressarcir esses irmãos dos bens materiais mesmo, né, pelo que aqui tá colocado. Então, ele terá muito trabalho, né, na vida terrena para conseguir ressarcir ou proporcionar, digamos assim, aos irmãos, né, esse débito. Entretanto, ponderou meu colega, Clarindo e Leonel também mataram. E de certo pagarão por isso, responde Silas. Contudo, não podemos negar-lhes atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente para acomodar-se nas vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência. E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor, porque a gente não pode esquecer aqui, outra questão que eu achei importante, porque desde lá no início, né, no capítulo 9 e 10, todo o capítulo 9 no início do 10, o Leonel e o Clarindo sempre colocam a questão do ódio, da revolta deles pelas terras que o irmão usurpou através da morte deles, né? Só que não foi só isso. Eles se viram, depois, quando eles começam a contar, se viram ceifados dos sonhos deles, né? Um queria cultivar a terra e outro queria ser pianista, né? Então, não foi única e exclusivamente a questão do dinheiro, né? Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno, mas ainda assim são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos, né? Então, não só na questão do dinheiro, mas nos dons que eles tinham que poderiam ter desenvolvido na vida terrena, né? Aí, aqui eu queria fazer um comentário, assim, pode fazer. E aqui eu fiquei pensando agora, né, gente, isso ocorreu lá tantos anos atrás, dessa questão de que as pessoas, ele mostra bem claro aqui como Clarindo e Leonel é muito apegada à coisa material. E fiquei remontando, né, lembrando de novo o Sérgio, pensando nos dias de hoje, gente, como a gente vê isso nas famílias atuais, né? Então eu fiquei pensando nisso. Olha, eu vejo assim pessoas próximas, até uma amiga próxima assim, de uma situação que ela está vivendo e as pessoas já se apoderando, né? Me veio claro isso porque a gente está vivendo uma situação perto ali. Como as pessoas se ligam como a humanidade está se atendo, né? A humanidade como geral, né? A coisas materiais. Tu vê, a pessoa nem desencarnou, né? E já estão, então,
o que aparece aqui, porque sempre esse livro coloca muito claro essa coisa de, né, ação e reação, porque esse é o objetivo do livro. Então, claro, o Clarindo e o Leonel ficaram de cara, porque estavam apegados a toda essa coisa material. Mas como isso é presente no dia da gente, em pequenas coisas, né? E eu me lembrei isso, sabe? Que assim, agora eu fiquei me lembrando que eu já vi assim, brigas, gente, em locais que eu trabalho, até pela sala que a pessoa trabalha. Tipo assim, bah, mas se eu vou sair de férias, digo, gente, mas não tem lugar fixo. E de dar briga para como as pessoas se apegam a coisas materiais, a coisas pequenas. Como a gente precisa evoluir, né, gente? Brigas assim por coisas que, né? A gente sabe que tudo isso é efêmero. Então, o que acontece aqui, né, nessa época que é tão antigo isso aí, como acontece isso hoje, né? E às vezes por motivos também banais, né? Então, aí eu diria pensando assim, como está difícil ser feliz, porque as pessoas pegam algumas coisas que só levam à destruição, né, gente? Porque isso só traz o mal, né? Não sei se também vocês pensaram, com certeza alguém deve ter alguma situação parecida, mas não é exatamente só de ficar de olho no dinheiro, mas pessoas querendo obter vantagem. Isso não, eu sempre procuro ajudar as pessoas próximas a mim. E esse dia uma amiga muito próxima me disse: Ah, não, Verinha, mas eu duvido que tu faça isso, tu não quer ter uma vantagem. Não, mas eu não quero mesmo. Então, olha a visão que as pessoas têm. Não, então eu vou fazer isso porque eu quero ter vantagem com aquela pessoa. Então, precisamos muito evoluir ainda, né, gente? O Clarindo e o Leonel fazer isso, como a gente faz isso hoje, numa outra proporção, né? Num outro, sobre outro âmbito, né? Como a gente precisa melhorar, né? Não, com certeza, Verinha, porque aqui até está bem claro, quando eles conseguem se enxergar melhor, eles se dão conta de que a raiva deles, de que a exacerbação de sentimentos assim ruins não era só pela perda material, né, mas pelo que eles deixaram de construir os sonhos deles, né? Então eles conseguiram assim elencar outras questões, né, que não só o dinheiro. E a gente, claro que a gente vê isso principalmente, muitas vezes até nas questões de heranças, né, que destroem famílias por uns míseros trocados, né, infelizmente, por insegurança, por medo, por dificuldades, né, isso acontece. E como disse a Cidéria e a Isabela, né, se a gente não se dá conta dessas questões ainda na vida terrena, lá na espiritualidade a gente vai dar, lá é o raio-x, né, da nossa alma, do nosso cérebro, da nossa mente, de tudo, né. Não, e assim, muitas vezes, essas situações são as provas, né, para a gente ver se a gente já se despiu e já conseguiu superar essa nossa imperfeição moral. Só que aí, diante de uma prova dessa, a gente cai. Quantas e quantas vezes a gente não cai? Né? E aí, cara, a gente às vezes, não, mas eu não tenho mais apego material. Aí, um belo dia, morre uma pessoa da família, você tem uma herança gigante e você se vê brigando com uma pessoa que você ama enlouquecidamente, digamos. Você é muito apegado aos seus irmãos e daqui a pouco você se vê tramando coisas contra irmão que você é louco por ele. Por quê? Porque você ainda não conseguiu superar sua imperfeição moral em relação à questão material, né? Então, isso denota a característica dos espíritos que fazem parte da gente. A gente é espírito imperfeito, né? Então a matéria exerce muita influência ainda sobre a gente. As imperfeições morais ainda são muito fortes na gente, né? É uma característica da nossa... que a gente ainda é espírito terceira ordem, né? Mas aí quando a gente for um espírito bom, aí vai ser o espírito sobre a matéria. Então a matéria já não vai exercer aquela influência tão grande na gente, né? Então a gente já vai ter depurado muita coisa. Mas a gente ainda é espírito imperfeito, né? E justamente por se enxergar desse jeito é que a gente precisa entender que as provas vão surgir e como é que a gente vai estar em relação a isso, né? Se a gente está preparado para passar pelas provas de uma maneira positiva, ou se na hora que chega uma prova dessa, a gente ainda vai cair. Com certeza, muito bem colocado, Isabel. Mais alguma observação, contribuição? Podemos seguir. Então, podemos ir mais um pouquinho, né? Sim, desculpa. E a Alzira nessa Temos história... uns 10 minutinhos ainda, Elodie. Sim, não, tranquilo. A Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe, diante da lei, do poder de ajudar,
tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar. Porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. E lançando expressivo olhar sobre nós, Silas acentuou. E eu achei essa frase, assim, indescritível. Aqueles que amam realmente governam a vida, né? Essa frase achei muito linda, muito linda. Eu acho assim que ela, né? Ela diz tanta coisa que é inesgotável. Sentia-me satisfeito, os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou mais uma questão. Por que Alzira sofrer aflitiva desencarnação no lago? Porque, pelo que é colocado aqui da Alzira e nos próximos parágrafos também, ela já estaria assim muito preparada para retornar, né, para acolher o Leonel e Clarindo, o esposo Antônio Luiz, assim, um espírito muito abnegado e com muito amor, não é? Então, claro que a pergunta é bem pertinente, né? Por que então ela cometeu suicídio no lago, né? Claro que a gente sabe que por ação do Leonel e Clarindo, mas ela poderia não ter cometido. E aí Silas considerou o seguinte, ó, compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando o nosso estudo fastidioso. Eu não sei vocês, mas a leitura que eu fiz disso aqui é que a Alzira, na última encarnação, ela tendo se proposto a morrer no lago, na verdade, não seria por algum débito muito recente, mas sim ela própria teria, quando ela estava sendo preparada para reencarnar, ela teria se proposto a isto, né, como parte de toda essa história desse núcleo familiar, não necessariamente por algo que ela tivesse sido devedora pela última encarnação, senão o Silas não teria dito que não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando o nosso estudo fastidioso, né? Então, seria muito mais uma abnegação dela, ela se propôs a isso para o crescimento não só dela, mas muito mais do Antônio Luiz, do Antônio Olímpio, desculpe, do Leonel e do Clarindo. Não sei se vocês têm um outro entendimento a respeito disso, porque esse parágrafo parece que essa resposta fica um tanto quanto deslocada dentro do capítulo 10, né? Então, essa foi a leitura que eu fiz. E sorrindo, ele continua, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Então, eu deduzi que ela é um espírito mais elevado. Atingíramos a mansão nesse momento e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor, de perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Então, é como alguém de vocês já colocou, né? Na verdade, todos os nossos medos, as nossas angústias, os nossos débitos, os nossos credores, né? Não diferenciam muito, né? Os sentimentos nossos. O que diferencia é o grau deles em relação a como nós usamos eles em nosso benefício, em benefício dos irmãos encarnados ou desencarnados, né? Nessas graves... Oi, sim. Tu colocou ali, tu fez a pergunta ali daquele parágrafo da Alzira,
A interpretação que eu dei, agora quando você estava lendo, né, que eu voltei nele, é que ele está dizendo que não vale a pena voltar num passado, no caso dela, né, de um passado já resolvido, já passado, porque o passado está no passado, entende? Porque muito do no caso dela, não, já foi resolvido, porque ela já compreendeu o amor de amar, independentemente se tu vai aceitar ou não, se tu vai amar ela ou não. Então, ele dá uma condição dela no sentido de que ela já compreendeu que é amar as pessoas independentemente de ser amada. Né? Então, eu entendi que, assim, não vamos entrar nisso, como se ele dissesse, não vamos entrar nisso. Isso já está resolvido, é passado. Tá certo. Né? Agora, o que a gente pode aprender com ela? O que a gente pode aprender é que ela ama sem esperar nada em troca. Eu entendi dessa forma. Não, está correto, faz muito sentido, porque aqui depois seguindo ele diz, né, que ela é alguém que já possui larga faixa de céu no coração, né, então ela já superou muitas coisas, né. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. E chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente estendeu-se com a irmã Alzira em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou a 2 cooperadoras da casa lhe acompanhassem à viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitáramos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato. E, findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencarnado, de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. E é o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossas tarefas. Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião não o apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo, né? Por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. E aí, então, o amigo, o pai, né, do filho encarnado, ele chega perto do filho e sussurra algo no ouvido dele, e ele deixa de fazer o que ele estava fazendo, vai até a discoteca e coloca, então, uma música de Beethoven. E eu achei, assim, essa explicação aqui, né, que o Silas leva eles até o irmão Paulino, porque numa primeira leitura me pareceu, assim, um tanto quanto deslocado, mas depois eu consegui fazer o gancho. Me pareceu aqui, vocês podem ter tido um outro entendimento, que o Silas quis mostrar para o Leonel e para o Clarindo, e também para o André Luiz e o Hilário, não é? Que todos nós temos, independentemente do grau de parentesco terreno, todos nós temos espíritos de luz que nos guiam e que nos ajudam, né? Independentemente do nosso grau de evolução. E que, assim como o irmão Paulino, ele amparava as obras do filho, né, que estava no campo terreno, assim também todos eles, o Antônio Olímpio,
o Hilário, o Clarindo e o Leonel, e a Alzira, eles teriam alguém amparando eles no plano espiritual. Foi esse o entendimento que eu tive, né? Então, eles, não sei se alguém quer colocar alguma coisa nesse sentido. Então, eles ficam nesse momento ouvindo a música, não é? E eles ficam imaginando o Leonel e o Clarindo, como eles tinham, né, o sonho de juventude, que um queria seguir a música e o outro queria, né, trabalhar com a terra. A mente deles começa a entrar nesse campo de vibração, né? Das notas musicais e da terra, né? Transformando o céu e as cores do céu, as cores da natureza. Então, me parece que aqui também o intento é mostrar como existe dentro da nossa mente não só aqueles sentimentos de ódio, de rancor, de inveja, que em algum determinado momento eles se sobrepõem e se sobressaem, mas que dentro da nossa mente existem aqueles sentimentos bons, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles só estão ali adormecidos, e é necessário que uma música, uma nota musical, imaginar o céu, a terra, as cores, eles acordem esses sentimentos que existem dentro da gente, né? Foi essa a leitura que eu fiz, e esse eu acho que foi um exercício que o Silas propôs, né, para o Leonel, para o Clarindo, para o Hilário e para o André Luiz, para que eles se dessem conta do quanto todo esse processo e esse cuidado da espiritualidade, ele tem passos e um caminho a seguir para que sempre o próximo passo se dê a partir daquele anterior já tenha sido consolidado, né? Elodie, desculpa te interromper, minha querida, são 22h02, né? Até para a gente não passar o horário, que todo mundo trabalha, vai descansar, né? Aí eu acho que dá para a gente encerrar hoje, e eu queria ver da opinião de vocês, como é que a gente podia, porque eu vi que sobrou 2,5 páginas, não 3, né? Assim, ó, Verinha, eu até vou dar uma sugestão. Quando for o próximo estudo nosso, eu posso em alguns minutos terminar, né? Eu digo alguns minutos, o tempinho menor, né? E se alguém quiser, desculpe a expressão, e a pessoa que for encarregada do capítulo 11, ela pode recomeçar, né? Ela pode já iniciar o capítulo 11. Só a minha dúvida, Verinha, depois eu coloco para ti no privado, porque eu não sei se na data do estudo eu vou conseguir acessar a reunião, tá? Mas aí a gente conversa no privado e Não, depois... até eu tenho aqui o cronograma até para a gente ver isso aí. Como tu colocasse isso, Elodie? Junho vai ser o Medinesp. Muitos aqui vão. A Isabela vai, eu vou, né? Então, assim, nas 2 primeiras semanas não vai ter atividade. A princípio, nós temos no dia 20 a Flávia Prada, que vai falar sobre ser e serenidade, tá? Do Herculano Pires, e dia 27 eu estudo. Então, eu tenho 2 opções, claro. Se tu puder, eu tinha pensado exatamente nisso. Tu terminaria e a outra pessoa começaria, que a próxima vai ser a Isabela. Tá? Então, poderia, se a Isabela se propõe a fazer, eu ia dar essa ideia, mas, claro, queria que partisse de vocês, né? Se estiver tudo bem. E se não pudesse nessa data, não há problema nenhum. A gente, daqui a pouco, se tu não puder, faz no outro mês, não tem problema, vai ser o mês, está todo mundo envolvido lá no Medinés. Entendeu? Se não der... Sem problema. Eu converso contigo no privado, então, Verinha, Então, tá. A gente faz esse pequeno ajuste e aí a gente coloca no grupo. Pode ser? E aí a Isabela vê se topa, né, Isabela? Depois ela vai colocar e a gente vê. Como vocês decidirem, para mim tá ótimo. Então tá, combinado. Tá joia, então, tá perfeito. Tá, beleza, então. Ótimo. Vamos, então, encerrar, gente, até o adiantado da hora. Eu vou pedir... Querem encerrar ouvindo a pastoral ou querem com prece? Eu achei aqui. Tem? Ótimo. Coisa boa, então. Ótimo. Eu ia salientar isso, porque aqui eles escutam a pastoral que a Alicia sugeriu. Por isso que eu sugeri. Achou, Alicia? Achei. Então, vamos lá.
Tá dando para ouvir? Não Não, tá dando. Lícia, Tá bom, então. Não? Não. não. Só no máximo aqui. Então vamos deixar para o próximo, que não estamos ouvindo. Que pena, né? Não. Bom. Então faz para nós uma Ok. oração, a oração final, Sidéria. Tu pode compartilhar a tela, Alice, se tu quiser. Será que eu sei fazer isso? Tu tá ali embaixo diz compartilhar tela, ó. Para aí. Tenta antes, então, Lícia. Boa ideia, Ju. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Para aí. Só A aperta pessoa ali e aí tem aqui. tu vai botar a tua tela aqui para nós. Ih, não tem aqui, eu acho. É no YouTube. Ah, não sei fazer isso, não. Eu achei aqui, mas aqui eu achei tem 49 minutos. Ah, é grande, né? A tua é assim? Acho que é. Acho que é grande. Ah, não, então não dá, Lícia. Não Vai dá, estar pois todo é. mundo dormindo. Eu muito achei, linda. mas é que tem vários movimentos, eu acho, da mesma sinfonia, né? Número 6. Eu acho que é aqui, ó. Eu posso colocar o primeiro minuto, porque é despertar de Isso. sentimentos felizes na chegada ao campo, que eu acho que é o que eles colocam ali depois, Isso, né? isso. Ah, então coloca para Eu nós, acho que então. deve Daí ser o vai ser a primeiro nossa movimento oração. da sinfonia. Eu vou colocar Ótimo, pode aqui, ser. peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Fica como preço de encerramento, né? Eu acho. Isso. Certeza. Deixa eu ver, aparece para vocês? Sim. Parece. Sim, Vamos ver. aparece. Dá para ouvir? Não, Eu não estou ouvindo. Não não dá se pra ouve ouvir? nada. Ah, pois é. Eu acho Pena. que é. Então, Sidéria, faz uma Tarefa oração para para nós, casa. então. Acho que não Tá. deu. Fica de tarefa para casa assistirem, escutarem depois Beethoven. É bem bonita. É. Tarefa para casa, gostei. A dos 49 minutos, então, né, Ju? A dos 49 minutos. É linda, é linda. É Eu linda, Vamos sim. assistir. Então, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, com o coração cheio de gratidão por essa belíssima aula, agradecendo a nossa querida Elodie por esses momentos tão agradáveis que passamos. Pedimos que as bênçãos que aqui a gente recebeu no nosso estudo possam ser compartilhados também com os nossos companheiros que não puderam estar presentes. Agradecendo mais uma vez por essa noite maravilhosa, que possamos no próximo encontro nos reunirmos todos novamente. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Estava muito bom, viu, Elodie? Maravilhoso. Maravilhoso. É bom Como é bom, para nós, né? Eu como é gosto, bom estudar esse livro, né, gente? Eu estou eu gosto, apaixonada. eu gosto das observações, das perguntas, das colocações. Nossa, a gente aprende ali, né? Meu Deus, como é bom. Aí os grupos de estudo tá sendo tão bom, né? Que assim, não, e a gente se sente em casa aqui, né? Muito Coloca bom. o que pensa e um aprende com o outro, né, gente? Com Muito certeza. bom.